Oi gente, bom dia! Sejam muito bem-vindos aqui comigo em mais um vídeo do canal. Vamos espalhar boas novas. No vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre o jejum espiritual. Você sabe o que é? Você pratica? E qual que é a importância dele para a nossa vida? E a palavra de Deus, o que ela menciona a respeito? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Vamos lá! O que é um jejum espiritual? A palavra jejum, ela não muda, ela é igual. Que significa você se abster-se de alimento, seja líquido ou seja sólido. Ou seja, você não vai comer absolutamente nada. Mas e o espiritual? Por que o jejum espiritual? Porque nós precisamos mortificar essa carne aqui. Nós precisamos, um termo assim bem conhecido que a gente fala, né? Fazer a carne sofrer, moer ela. Por quê? Porque a nossa fé não é movida pela carne, mas sim pelo Espírito. Então, a partir do momento que nós começamos a praticar o jejum, é a mesma coisa se a gente estivesse falando assim: olha, Deus, eu tô aqui, eu vou deixar de comer aqui o que eu preciso para me manter vivo, para me manter forte, para me manter de pé, porque eu preciso descer na tua presença, porque eu preciso entender qual é o teu propósito para minha vida. Então eu vou ficar aqui sem comer, seja um período curto, um período longo, um período médio, que você estipular aí para você fazer o jejum, mas você vai estar passando essa informação, essa mensagem para Deus. E Ele sabe que isso não é fácil e Ele recebe. Então é por isso que nós, cristãos, precisamos colocar como uma disciplina na nossa vida cristã, que é o jejum espiritual. Abre aí a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 4, no verso 1 ao 4. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, ao fim deles teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ali ele jejuou, ele foi levado ao deserto e ali ele jejuou, não comeu nada por 40 dias e 40 noites. E foi tentado pelo diabo, né? O diabo tentou ele nesse período. E não é fácil. Quando você inicia um período de jejum, saiba que o Espírito Santo está ali cuidando de você. Você não está ali sozinho. Você vai ser tentado, você vai ser colocado ali à prova. Talvez uma das mais difíceis que você passou. Mas é necessário. Os benefícios, de uma pessoa que pratica o jejum, gente, é chegar num nível espiritual muito alto. É onde você chega ali e vê realmente as portas celestiais abrirem para você. Porque você passa numa outra dimensão. Você está entrando no mundo espiritual. A palavra de Deus menciona em Efésios que a nossa luta, o nosso maior adversário não é contra a nossa carne. Ou seja, não é contra o teu irmão da igreja, a tua mãe, o teu pai, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, os teus amigos, não. Mas é contra a quem? A potestade e principados. Ou seja, é espiritual a batalha. Então, se a gente não pratica o jejum, se a gente não se fortalece, nós vamos ficar ali um pouco estagnados, sofrendo, tendo uma arma valiosa nas mãos e não usando ela. A palavra menciona várias pessoas na Bíblia que fizeram um jejum. Neemias, Eliseu, Esdras, Esther, Paulo, todas essas pessoas fizeram um jejum e é conhecido na palavra de Deus também por causa do jejum que fizeram, do sacrifício que se renderam ao Senhor Deus.
Então, se você faz o jejum, se você é praticante, você sabe o quanto que isso é importante, o nível que você é levado. Jesus, quando foi tentado ali no deserto, o diabo pega ali, né, Jesus e vai apresentando para ele várias coisas, oferecendo. Para quê? Para que ele não fizesse mais aquilo, mas para que ele adorasse a ele. E o que Jesus responde a ele? Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Então, ou seja, o que eu entendo com isso? Que nós precisamos nos alimentar espiritualmente, que é através do jejum uma das armas muito grandes que nós temos, que Deus deixa bem claro para nós. E a palavra de Deus também fala que Moisés também jejuou por 40 dias, ali em Êxodo, capítulo 34, verso 28. Também fala que Elias também jejuou por 40 dias em 1 Reis. Paulo jejuou por 3 dias, ali em Atos dos Apóstolos também fala. E o jejum, você tem que iniciar ele, você tem que ter ali, primeiramente, gente, um propósito. Jejum sem propósito é a mesma coisa que jejum sem oração. Então, vai ser um jejum, vai ser apenas uma dieta que você vai fazer. Então, pegue ali um propósito, algo. Você vai orar por quem? Vou orar pelo meu ministério, vou orar pela igreja, vou orar pela cura de um amigo, de um familiar, vou orar pela libertação de alguém. Isso é um propósito, você ter ali algo, o porquê que você vai jejuar. Você faz o jejum, né? Eu trabalho, você tem ali o seu cotidiano, né? A sua vida ali, como é que faz? Você segue ela normal. Mas você tem que entender que em alguns períodos você tem que ficar em oração. Seria muito bom, né? Se a gente não precisar fazer mais nada, vou tirar hoje para jejuar e vou ficar trancado no quarto. Isso seria maravilhoso. É entrar realmente na dimensão celestial, né? Mas o nosso cotidiano não nos permite isso. Mas você tem que ficar ciente que você precisa tirar períodos de oração. Períodos que você vai ali na presença de Deus, está clamando por esse propósito que você iniciou o jejum. E também por quanto tempo você vai ficar ali. Como que eu inicio então o meu jejum, né? Qual que é uma forma correta de começar um jejum? Primeiro, você tem que ter um propósito. Você tem um propósito, então você vai agora colocar por quanto tempo, qual vai ser o período que você vai ali estar jejuando. Você já tem que estar com tudo isso preparado já. Você tem o período, você tem o propósito, então você dá início. E o horário, gente, existe um horário certo para ser válido como jejum? Não. Você jejuar 1 hora, 2 horas, 3, 12, um dia, 40 dias, para Deus é jejum da mesma forma, Ele recebe. Mas a partir do momento que você estiver fazendo ele certo. Posso começar o jejum da meia-noite ao meio-dia? Pode. Mas vou estar dormindo um certo período. Não tem problema. Sabe por quê? Você vai estar dormindo e você não está morto, né? Você está dormindo, seu corpo está funcionando. Existem várias pessoas que eu conheço desperta porque está com fome. Eu já passei por isso, né? De ter me alimentado pouco ou na hora não tinha fome, de ter despertado no meio da noite, assim, morrendo de fome. E ainda mais se você tiver com o propósito do jejum. Talvez isso aconteça com mais, né, frequência. Então, se você inicia aí um jejum da meia-noite ao meio-dia, é válido. Mas não se esqueça que você precisa tirar um período também de oração. Por quê? Não adianta eu fazer muito isso, gente. Isso é algo que eu revelo para vocês. São 2 coisas, né, que eu fazia, que eu descobri que eu fazia super errado. E esse era um deles. Eu iniciava o meu jejum, eu tinha um propósito, mas eu não ficava tanto tempo assim em oração. Às vezes conversando com Deus em pensamento, louvando, mas eu não pegava realmente um período ali e colocava a boca no pó. E aí não acontece nada, a gente ainda culpa a Deus, né? Então, cuidado, não seja assim. Faça o seu jejum certo. Tenha um propósito, inicia, né? Por quanto tempo você vai fazer, medite na palavra, ore.
Pega um período e ore a Deus, mas ore assim, mas ore profundo, gente. Ore realmente buscando ao Senhor e apresentando o seu pedido ali, o seu propósito. É uma cura para alguém, uma libertação para o seu ministério, para a igreja, seja para qual for a situação. Ore a respeito disso. O jejum ele tem que fazer parte de um tripé, né? Que é jejum, oração e palavra. É um tripé. Por isso que você precisa buscar. Não é só chegar e falar, ai Jesus, olha, eu vou jejuar para a igreja, vou jejuar por 3 horas, pronto, e segue a vida. Tá errado isso, é uma dieta que você está fazendo aí, tá? Desculpa falar, mas não tá certo. Eu fazia isso. E, gente, isso não leva ninguém a lugar nenhum, né? E por isso que eu mencionei, depois nada acontece, ainda a gente começa, critica quem faz, né? Critica aí, eu não vou fazer isso não vira nada, é porque você está fazendo errado. Então tome cuidado. Agora um outro ponto também muito importante é a entrega do jejum. Esse é o outro ponto que eu fazia assim, e nunca imaginava que tinha esse ponto também que era muito importante. Então você iniciou o jejum, tem um propósito, buscou ali, meditou, chegou, né, o horário que você está encerrando o seu jejum. Você ora agradecendo a Deus por esse período, né, pela força que o Espírito Santo te deu, te capacitou ali. E já profetize a vitória. Já profetize a vitória, gente. Né, ali, eu creio já na minha vitória, na libertação, na cura, em nome de Jesus. E entrega a Jesus o seu jejum. Aí a gente faz o quê? A gente vai lá e se alimenta. Gente, eu comia um prato de pedreiro. Eu comia ali que era em base de todo esse período, ou seja, recuperava todo esse período que eu não tinha comido. Isso não é certo. Não é certo, gente. Parece engraçado, né? Mas esse é um ponto ao qual nós devemos nos atentar. Sabe por quê? Porque você acabou de sair dali de uma atmosfera, vamos dizer assim, espiritual. Talvez você não sentiu nada ali, mas você pode ter certeza que logo, logo você vai sentir. Logo, logo algo vai acontecer. Porque quando a gente entra no jejum, a gente está entrando no mundo espiritual. Então, agora pode parecer para você que não aconteceu nada, mas aconteceu muita coisa. Céus e terra ali se moveram. Então, quando você já for entregar o seu jejum, não vai lá e se panturra de comida. Não, come pouco, porque é como se você ainda estivesse no processo do jejum. E quando eu ouvi isso foi algo que me tocou muito e que me emocionou, porque você ainda está num processo. O Senhor ainda está ali, tipo, Ele ainda está te olhando. Se você vai ali e come exageradamente, equivalente, igual eu fazia, né, para o período que eu fiquei em jejum, para que você jejuou então, né? Então faça mérito disso. Vai ali, se alimenta, mas ainda deixa aquela sensação de tipo, mas eu ainda tô com fome, mas eu vou parar por aqui, porque eu ainda tô no processo. Isso pode parecer uma coisa insignificante, mas é muito importante, porque você ainda tá aí massacrando a sua carne. A nossa carne, os nossos desejos precisam ser massacrados. Porque lembre, a nossa fé ela não é movida pela carne, mas ela é espiritual. E a partir do momento que você faz o jejum, você está se apresentando a Deus como, tipo, Senhor, eu sou uma pessoa fraca, vou sofrer porque eu quero entender, eu quero sentir o Teu poder de uma forma sobrenatural. E os benefícios, né? Qual que é o benefício, né, aí de uma pessoa que pratica o jejum? Gente, os benefícios são, assim, todos maravilhosos. Por quê? Porque você tem a sua vida espiritual fortalecida. Você fica mais apto, né? Eu acho que eu posso dizer assim, você fica com uma essência completamente diferente. A gente transmite um brilho de Jesus
na nossa vida, nas coisas que a gente faz, sabe? No trabalho, a gente passa, a gente é diferenciado, gente. A gente precisa entender isso, nós somos diferenciados. Primeiro, porque nós somos filhos de Deus, né? Conhecido, ser chegado como filho. Então, a pessoa que ela pratica o jejum, ela tem uma visão espiritual ampla. Muitos pontos são abertos, sabe? E a gente começa a ter uma leveza tão grande de perceber as coisas, sabe? De sentir. A gente fica mais sensível espiritualmente. E isso é benefício para nós, sabe? Poder distinguir ali o que está acontecendo, a gente sente. Então, por isso que é muito importante nós buscarmos, nós sermos ali fiel, leais ao jejum também. Jejum, palavra e oração, porque são 3 coisas que nós temos que ter junto com a gente. Faz parte da vida de um cristão. Uma mulher grávida, uma pessoa que sofre aí de alguma doença, né? Tipo diabetes, ou uma doença mais vulnerável, ela pode jejuar? Ela pode, você pode jejuar. Mas entenda que pessoas que já têm um certo problema de saúde faz uso de remédios diários, né, ao longo do dia. E aí, como é que eu vou jejuar se eu preciso tomar esses remédios? Gente, não tem problema nenhum você estar aí no meio do seu jejum, parar e tomar o seu remédio, né? Já no início do seu jejum, já apresenta isso ao Senhor. Senhor, eu faço uso de tal remédio. Então, nos períodos que eu estiver em consagração ao Senhor, eu preciso fazer o uso desses remédios, Senhor. Ok, amém. Não tem problema nenhum. Até entanto, porque, gente, um ponto interessante. Tomar água não invalida o seu jejum, tá? Não me julguem, calma. Água não é alimento. Por isso que ela não tem cor, nem cheiro e muito menos gosto. Eu tô falando da água natural, não aquelas águas saborizadas, cheias de coisa lá, não, isso não, tá? Mas a água, ela é essencial para a nossa vida, para o nosso corpo, por quê? Porque nutre o nosso corpo. Se você ver aqui a palavra de Deus, ela fala que Jesus não comeu por 40 dias ali e 40 noites ali no deserto. Não menciona que ele não bebeu. Já em outro ponto, a palavra de Deus fala que Moisés não comeu e nem bebeu coisa alguma. Então a palavra de Deus ela é bem específica ao ponto de quem comeu e bebeu e quem não bebeu e não comeu. Então esse é um ponto muito importante. Só que você também não vai ficar aí fazendo o seu jejum se empanturrando de água o período inteiro. Água não mata a fome. Então se você entrou num período de jejum aí extenso, você vai precisar tomar água. Ou seja, tem pessoas que fazem o jejum de 40 dias. Então você vai precisar tomar água. De 2, 3 dias, 4, né? Independente se o seu jejum for estipulado assim por dias, você precisa fazer o uso da água. E isso não invalida o teu jejum, tá? Então você que é doente, né, que precisa fazer uso de remédios, você pode sim tomar o seu remédio aí com um pouquinho de água. Agora, uma mulher grávida pode fazer um jejum? Também pode, mas entendam nesses 2 pontos, tá? Tanto uma pessoa que está enferma ou uma mulher grávida, que você que é uma pessoa enferma, gente, você tem que estar ciente de que dependendo qual for a sua enfermidade, você não pode aí entrar num jejum muito extenso. Procure um acompanhamento médico para fazer isso. Por quê? Porque a sua vida, isso é perigoso. A mesmo ponto, uma mulher grávida quer fazer um jejum, mas no seu ventre aí tem uma pessoinha, um bebezinho crescendo. Ele precisa de nutrientes. Também procure o seu médico, converse com ele. Se você pode estar fazendo um jejum. Eu acredito que ambos podem, né? Ali num curto período de tempo não vai ser algo que vocês não vão poder fazer. Mas sejam sábios, tenham sabedoria e procure ali um auxílio médico para estar trocando uma ideia. Uma pessoa que é diabética, que faz uso de insulina diárias no dia, é perigoso. Então converse com o seu médico, faz troca de horários
né? Ah, eu sou acostumada a acordar 7 horas da manhã, porque eu me alimento, né? Faço uso da insulina às 8. Então acorda às 7, jejua das 7 às 8, sabe? Então tem várias formas, mas a primeira delas que eu quero que vocês entendam é: não façam nada por conta própria, mas busque orientação médica para você estar fazendo um jejum, né, com sabedoria e para ser renovado aí na sua vida, porque senão aí acaba aí acontecendo alguma coisa ruim, isso aí não vai ser legal. Outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente encerrar é: você já deve ter ouvido falar, né, que algumas pessoas fizeram aí o jejum de Daniel, de 21 dias, que se abstém ali de alguns alimentos apenas, né, de carne, coisas industrializadas, coisas desse tipo. E passa ali a comer apenas legumes, verduras, né? Mas e aí, isso é certo? Isso também é um jejum? Deus recebe isso? Isso é válido? Bom, primeiro, Daniel, a gente pode ver ali, observar que não foi um jejum, mas sim uma consagração. Por quê? Quando Daniel chegou ali e viu, né, que a comida que ia ser oferecida para ele ali naquele dia seria devido à festa babilônica, ou seja, toda aquela comida, todos aqueles manjares que estavam ali, todas aquelas delícias, vamos dizer assim, foi apresentada a deuses babilônicos, deuses pagãos. Mas Daniel seguia à risca, tinha ali dentro do seu peito os 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos é amar o teu Deus como um único Deus, né? Então, Daniel viu e entendeu que aquilo ali não era certo para ele. Então, ele orou e iniciou ali um jejum, ou seja, uma consagração, e que ele iria apenas, né, comer, fazer uso ali de alimentos que não fazia parte daquela mesa ali demoníaca, vamos falar assim. Então, isso é válido? Isso é muito válido, porque Daniel inicia essa consagração com um propósito: adorar a Deus e somente a Ele. Então ele se afastou daquela mesa, daquele banquete que não o pertencia, mas que ele viu ali um outro recurso que foi preparado para ele e que no final do texto você vê falando que Daniel, entre os outros, ele era o mais vistoso, né? Era mais forte, estava mais bonito. Por quê? Porque ele se alimentou ali de alimentos mais saudáveis e principalmente também da oração. Daniel esteve ali firme no seu propósito, em oração, pedindo a Deus a capacitação. E o Senhor esteve com ele todo o tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar: ah, vou fazer o jejum de Daniel. Na verdade é uma consagração. Quando você tira alguns tipos de alimento da sua alimentação, isso não é um jejum. Por quê? Porque já mencionei para vocês, né? O significado do jejum é abster-se de qualquer tipo de alimento, seja líquido ou sólido. Então, seja uma sopa batida ou alguma outra coisa, é um alimento. Isso vai te alimentar. Agora, quando você tira alguns alimentos, isso é importante a gente entender que você está fazendo uma consagração ao Senhor, que é muito válido, que o Senhor recebe e Ele responde também. E a finalidade de tudo isso, gente, o final de tudo isso é você ver a graça do Senhor chegar na sua vida, o seu propósito sendo respondido, o Senhor agindo com a providência, o cativeiro sendo destruído, as correntes sendo destruídas. Um homem, uma mulher que vive constante em oração, em jejum, em palavra de Deus, não há um exército que os vença. A rainha Elizabeth faleceu há pouco tempo, como todos nós, né? Creio que acompanhou, e uma mensagem, uma frase dela que eu vi que isso assim, eu peguei para minha vida, foi que ela mencionou que ela prefere lutar contra um exército armado até os dentes do que com um homem de oração. Tá aí um exemplo. Então seja um homem de oração, seja um homem de palavra, seja um homem que jejua, seja uma mulher de oração, seja uma mulher de palavra e seja uma mulher que jejua.
estejam próximos do Senhor, estejam ali num nível superior na presença do Senhor. Porque, gente, quando nós estamos assim, nada pode nos parar. Eu espero que o vídeo de hoje possa abençoar muito a vida de cada um de vocês e que vocês possam aí retomar uma vida constante de jejum, oração e palavra nos caminhos do Senhor. Porque a nossa jornada ela não termina por aqui, ela ainda não acabou. Então vamos nos fortalecer, vamos fazer uso, né, das nossas armas, que nós temos muitas para vencer. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau.